Cumprimentos aos senhores e às senhoras e cumprimento especial ao senador Paulo Paim, que eu conheci quando chegou nesse parlamento em 1990 e 1900 e eu sei, 1986. Em 1986. Não fico fazendo cálculo da minha idade. Pois é. É só 65. E se chegava naquele momento no parlamento um metalúrgico que viria para defender a sua categoria, também chegava naquele momento o cidadão brasileiro que viria defender os menos afortunados, que viria defender aqueles desprotegidos e que trazia um compromisso com a ancestralidade, um compromisso com a identidade dele mesmo, que é também, em grande parte, a identidade do povo brasileiro. Porque o então deputado Paulo Paim já trabalhava pela superação do preconceito, do racismo e da discriminação que vitimizam negros e negras desse país. Foi por isso que trabalhou para que fosse criada a Fundação Cultural Palmares, proposta ao Congresso pelo presidente José Sarney. E daquela data até agora, o hoje senador Paulo Paim, sempre ao lado dos desprotegidos, sempre ao lado dos injustiçados. E eu me permitiria, senador, subscrever as suas palavras iniciais quando, dessa tribuna, reclamava pelo respeito ao Estado de Direito e aos postulados constitucionais no que tange a investigação, a punição de crimes. Vossa Excelência deplorava os últimos acontecimentos políticos, ou melhor dizendo, o acontecimento político da última sexta-feira, quando um ex-presidente da República é conduzido debaixo de vara para prestar depoimento. Estamos todos presos e aturdidos. Vossa Excelência dizia, é fundamental e importante a apuração, a consequente punição, se assim a justiça determinar, daqueles que ousaram bulir nos cofres públicos em proveito próprio. Mas é preciso que tudo seja feito conforme os postulados legais. Me permita, Moura, só agradecendo a tua lembrança, que não tem como a gente não... Nunca na história da República aconteceu algo semelhante. Nunca. E a pergunta fica, sabe que era um operário, era um nordestino, alguém que teve a ousadia de combater a elite desse país e chega à presidência da República por 2 vezes e elege a primeira mulher presidenta,
perguntas que o povo está fazendo. Eu não estou aqui afirmando nada, o povo está fazendo. Mesmo aqueles que são contra e têm uma visão diferente em relação ao presidente Lula, e até aqueles que pregam impeachment. Eu vi declarações que, infelizmente, porque não devia ter acontecido, que foi um abuso ter feito. Não era necessário. Por isso eu queria agradecer também a tua fala, que vai nesse sentido daquilo que aqui, acho que nós todos afirmamos. Investiguem tudo, façam todos os procedimentos, mas não podem tratar um ex-presidente da República, que foi citado em alguns fatos, como se trata um bandido, como se trata, por exemplo, alguns donos de empreiteiras, grandes empresários, que estão na Papuda, que estão em Curitiba, e que já assumiram a sua culpa, inclusive com delação premiadas, para buscar a sua liberdade. É isso que o povo brasileiro disse, não, até aí não, vamos devagar com o Andor. Né? A democracia, que nós estamos defendendo a democracia. Por isso, me permitam que eu dê uma salva de palmas a esse representante da CNBB pela sua ousadia de afirmar aqui a sua posição. Devo dizer, senador, que esta é a minha posição pessoal. Eu não trago aqui, senadores, senhoras e senhores, uma delegação nem contra nem a favor me pronunciar. Eu falo em meu nome próprio, democrata que sou. Mas, entrando na temática dessa sessão, eu trago aqui, senador, senhoras e senhores, o que eu considero uma relíquia do ponto de vista de participação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nas questões e nos problemas que afligem a sociedade brasileira, sobretudo na perspectiva dos mais pobres. A campanha da Fraternidade de 97 foi destinada aos encarcerados, com o nome Cristo Liberta de Todas as Prisões. E ao ouvir os que me antecederam, eu ficava a cismar como as coisas não mudam. E alguém cobrava aqui a questão prisional não consta da agenda política ou das preocupações maiores do Estado brasileiro. Ela não existe. E já esse documento indicava, temos 129.069 presos no Brasil, conforme os dados do Censo Penitenciário Nacional, publicado pelo Ministério da Justiça. São 124 mil homens, 96%, 4 mil mulheres, 3%, ocupando uma rede de estabelecimentos que teria vagas para 54 mil pessoas. Apenas para atender essa população prisional, dentro do atual sistema, seria preciso mais que o dobro de vagas. Estima-se o custo da criação de cada nova vaga em 15.600, a moeda da época, né? Não pela construção de cela, e sim, mas por todas as medidas adicionais dos serviços penitenciários, segurança pessoal e pessoal necessário. Vejam que nada mudou de 97 para cá, do ponto de vista
da superlotação carcerária. E, evidentemente, que também não mudou do ponto de vista do cumprimento daquilo que determina a Lei de Execuções Penais. E agora vem a proposta de privatização do sistema penitenciário. Não sei se é uma politização aquilo que sustentarei nessa tribuna. Mas essa proposta de privatização do sistema carcerário estará também dentro da lógica, senador Paulo Paim, de que tudo deve render-se ao mercado, de que as relações devem ser regidas pelo capital, porque o capital é que domina o mercado. Vem dentro dessa perspectiva de Estado mínimo, o Estado cada vez mais se ausentando das suas atribuições, mormente daquelas relativas à segurança e à garantia da pessoa humana. Será, senador Paim, que tem em vista essa posição com o que se propõe com as medidas provisórias 664 e 665 e outras coisas que vêm por aí? Diga-se de passagem que fomos contra, né? É evidente. 664, 665, Evidente. seremos contra a reforma da Previdência. Evidente. E outras iniciativas, E já venha de onde vier, que vier tirar direito de trabalhador, de servidor, de aposentado, e nós estaremos contra. E, pelo que me consta, esse projeto vem nessa linha. E já se fala em tocar na CLT? E aqui não passará. Doa quem Não doer. passarão. Mas o senador Paim vai descontar o tempo Os apartes que eu das dou na sua interrupções fala. que ele fez. Com certeza eu vou descontar. Mas nada mudou, gente. Nessa época dessa campanha da fraternidade, eu presidia, e isso durou 6 anos, o Conselho da Comunidade de Brasília. E estava sempre visitando a Papuda. E tenho conhecimento da situação que não é segredo para ninguém na sociedade brasileira. E eu me recordo que naquela oportunidade conseguimos algum recurso, penso eu que com um projeto apresentado à União Europeia para a contratação de dentistas e psicólogos que pudesse atender a massa carcerária da Papuda. Mas também tivemos o cuidado de fazê-lo na perspectiva de que também os agentes penitenciários pudessem ser atendidos. Foram 6 anos de trabalho em parceria com a pastoral carcerária. É preciso libertarmos, é preciso que nos libertemos
das ideias de que presos e agentes não necessitam das nossas atenções. Uns encarcerados porque transgrediram a legislação. Outros, não menos encarcerados, porque convivem com a responsabilidade da manutenção da disciplina, da ordem, do cumprimento da lei das execuções penais. E eu me atreveria, senador Paulo Paim, a fazer uma pergunta. Verificando as nominatas, eu não encontrei nenhum nome de alguém que tivesse encarcerado para vir aqui falar conosco. Penso eu... Posso responder de imediato. E aí eu passo a responsabilidade para que a mesa responda. Quando vem um pedido de audiência pública, eu sempre permito que os que postularam indiquem aqueles que serão os painelistas. E aí eles podem responder se seria possível ou não trazer alguém que estava preso. Alguém puder responder. A Cíntia disse que já responde aqui. Vai lá, Cíntia. Por isso que tu é diretora da CSPB, viu? Quando dá um problema, eu passo para ti. O requerimento foi formulado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e, como é o propósito dessa audiência, nós queremos ampliar o debate. Essa, eu imagino, não pode ser a única audiência para discutir a questão da privatização do sistema prisional. Mas nós tomamos o cuidado de trazer o representante da pastoral carcerária, que tem, com certeza, legitimidade para falar pelos presos. Muito bem. E nos indicará para uma futura audiência em breve, atendendo o requerimento de que esse projeto sairá da Agenda Brasil e tramitará por outras comissões para ampliar esse debate. Com certeza, acolheremos as indicações dos que estão aqui na mesa, como também dos colegas que estão presentes. Espero ter esclarecido. Saiu bem. Bem, para terminar, eu lerei uma nota da CNBB relativa à questão tratada nessa audiência pública. Nota da CNBB contra a privatização do sistema prisional. Eu estava na prisão e fostes visitar-me. Mateus 25-37. O Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, acompanha com preocupação a tramitação no Senado Federal do PLS número 513/211, que estabelece normas gerais para a contratação de parceria público-privada para a construção e administração de estabelecimentos penais. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, a população carcerária do Brasil ultrapassa o número de 600 mil pessoas. Percebem-se escassos sinais de melhoria que atendam à finalidade de reinserção social dos apenados. Ainda permanecem graves violações de direitos e garantias fundamentais.
o atual sistema prisional, competência do Estado brasileiro, mostra-se falido e incapaz de cumprir suas finalidades institucionais. Afirma o Papa Francisco e nós, bispos, com ele. Aspas, é doloroso constatar sistemas penitenciários que não buscam curar as chagas, sarar as feridas, gerar novas oportunidades. É sempre mais fácil encher os presídios do que ajudar a andar para a frente quem errou na vida. Neste período de detenção, de modo particular, é necessária uma mão que ajude a reintegração social desejada por todos, reclusos, famílias, funcionários, políticas sociais e educativas. Uma reintegração que beneficia e eleva o nível moral de todos. Papa Francisco. Continua a conferência. A ineficiência do sistema prisional não pode levar à privatização. O ser humano jamais pode ter sua dignidade aviltada, pois lucro e pena não combinam. Um sistema carcerário privatizado abre possibilidades para mais e maiores penas. Portanto, os bispos desse conselho manifestamos nossa rejeição ao PLS número 513/211 e as propostas tendentes à privatização do sistema prisional brasileiro ou de parte dele. Pedindo ao Pai de bondade sua proteção misericordiosa para todos, manifestamos o nosso apoio restrito à pastoral carcerária em sua missão de anunciadora da Boa Nova e defensora da dignidade da pessoa encarcerada. Brasília, 25 de novembro de 2015, assinam Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB, Dom Murilo Krieger, vice-presidente da CNBB. Muito obrigado. Esse foi Carlos Alves Moura, que falou pela CNBB. E, no meio da sua fala, terminou com a citação do Papa Francisco, que hoje é uma referência dos direitos humanos no mundo todo, e, ao mesmo tempo, rejeita de forma muito firme o projeto em debate, entendendo que ele não ajuda nada a melhorar o sistema e a política de direitos humanos. Passamos agora ao representante da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários, Dr. Vilobaldo Adelídio de Carvalho. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Agradecer imensamente ao senador Paim por esta oportunidade. Como já bem lembrou a Cíntia, esperamos que nós não fiquemos apenas aqui. Cumprimentar todos os presentes na Assembleia, em nome do nosso grande presidente, Fernando Anunciação, presidente da nossa FENASPEM, que representa 22 estados da Federação, mais de 85 mil servidores que estão Brasil afora, acompanhando essa audiência pública pela TV Senado, e aqui nós levamos o nosso abraço a todos. Eu acabei preparando uns slides, porque tem imagens, e imagem às vezes fala por si só, e dados também. Alguns slides eu vou tentar passar mais rápido, por conta de algumas questões já terem sido bem esclarecidas aqui. Mas eu, dentro de todo esse contexto, eu coloquei esse subtema, esse título: Sistema Prisional em Debate, uma caixa de problemas e um banco de solução. Um banco de soluções. E aí eu lamento realmente o senador Hélio José não está presente, porque eu penso que nós temos N alternativas para o sistema prisional e impensavelmente
a questão da privatização. Seria uma questão que não deveria estar nem em debate. Nós deveríamos estar aqui debatendo o papel do Estado brasileiro. O quanto o Estado brasileiro tem virado as costas e sido omisso com o sistema prisional, deixando de cumprir com o seu papel. Esse deveria ser o debate que nós deveríamos estar fazendo aqui para construir as alternativas. Eu, como agente penitenciário, de muito orgulho, e aqui eu tenho que dizer que também não sou apenas agente penitenciário, busco estudar o sistema, meu mestrado é em políticas públicas, estudando essa questão, buscando compreendê-la melhor. Uma especialização também em gestão pública, buscando compreendê-la melhor, e eu desafio, já fui gerente de unidade prisional, eu desafio alguém provar que a privatização do sistema prisional resolve o problema. Aqui nós vamos citar aqui. Então, vou tentar andar porque são muitos slides. Então, eu quero começar por aqui, por alguns questionamentos para que nós possamos refletir. Qual o papel do Estado em relação à garantia da segurança social? O que é mesmo segurança pública? Porque nós estamos tratando aqui de segurança pública. Quais os velhos e novos problemas que acometem o sistema prisional? Quais seriam as soluções? Então, problema nós conhecemos. Tem que se debater as soluções, e os problemas estão postos à vistas. E não adianta, sim, querer inventar a roda, porque querer privatizar o sistema prisional é que se querer estar inventando a roda. E a roda já foi inventada há muito tempo. Então, quais os obstáculos à privatização do monopólio estatal da violência, da pena de prisão e do direito de punir? Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da privatização do monopólio estatal da violência. Então, é uma situação extremamente grave que precisa de uma discussão realmente bastante aprofundada. E eu vim aqui um pouco trazer a questão do Estado e da segurança pública, mas remetendo ao nascimento do Estado moderno, que surge ali que consolida-se ali com os contratualistas, com Hobbes, com Locke, com Rousseau, e que se parte do pressuposto de que é necessário construir um pacto entre as pessoas por meio de uma instância reguladora capaz de mediar os conflitos e manter o equilíbrio social. É a iniciativa privada que vai fazer isso, que vai manter esse equilíbrio, que vai mediar esses conflitos. Nesse contexto é que se consolida o monopólio da violência pelo Estado moderno, firmado por meio do contrato social. E a privatização o que faz é rasgar o pacto. Ela rasga, literalmente, o contrato social. Então, a garantia da ordem da segurança pública ocorre por meio da monopolização do uso da violência pelas instituições policiais, judiciais e prisionais do Estado. E existe, dentro desse contexto, um fluxo de atividades concatenadas e sucessivas que define o papel do Estado na consecução da segurança social nas diversas sociedades contemporâneas. Quem está dizendo não sou eu, sou um estudioso do tema. O Flávio Sapori, aqui de Minas Gerais, estuda muito essa questão. Nós podemos trazer para a questão do arranjo institucional da segurança pública, que compõe um complexo sistema organizacional e legal, que, por sua vez, divide-se em subsistemas com características próprias e singulares, mas que estão articuladas em princípios por uma divisão de trabalho e complementariedade de funções. E aí, dentro disso, nós temos dentro desse processo sistêmico, nós temos o subsistema policial, como coloca o Flávio Sapori, judicial e o subsistema prisional. E o que, na verdade, nós temos é uma desarticulação total, que eu não sei nem se nós poderíamos chamar de sistema. O sistema isoladamente não funciona e o sistema de justiça criminal, que comporia tudo isso, também, na prática, não funciona de forma adequadamente. Então, tem que se repensar a forma de como fazer com que esse sistema funcione de forma mais efetiva. E para dizer que nós estamos tratando de segurança pública, o Bengocheia, ele é claro em dizer que o sistema de segurança pública tem que ser sistêmico. Por quê? Porque é um sistema. E tem que ser rápido, um processo que envolva não só atividades preventivas ou de contenção, precisa ter um início, que é a prevenção, e um final, que é recuperar e tratar os autores do delito. Ou seja, nós, no sistema prisional, somos a ponta do verdadeiro iceberg, que é o complexo sistema de justiça criminal, que é a parte mais específica da segurança pública.
E aí nós temos aqui que, na verdade, está discutindo inserir o sistema dentro da Constituição. O doutor Eduardo falou muito bem da questão lá do artigo 144. Esta Casa e a Câmara Federal têm um débito com isto, conosco, com os agentes prisionais, mas com a sociedade. A Constituição foi pensada naquele contexto de 1988, e naquela época se esqueceu o sistema prisional no complexo sistema que deve ser o sistema de segurança pública, pensado como bem colocam os teóricos que estudam a questão. Então, a Carta Republicana, ela, de certa forma, ela limitou o ciclo da segurança pública que se completa lá com o sistema prisional. Então, ele, por conta disso, vem sendo virado as costas e está sendo à margem das políticas de segurança pública. Nós estamos sendo excluídos do processo de toda e qualquer política de segurança pública. E talvez é muito fácil dizer que o sistema não funciona. E por que nós não vamos às razões, os porquês por que esse sistema não funciona? Porque nós não aprofundemos mais uma reflexão nesse sentido. Porque a olhos vistos se percebe que ele não funciona de forma adequada, mas não se busca as razões de por que ele não funciona de forma adequada. E dentro desse contexto, nós temos ali na Câmara dos Deputados, ali aqui ao lado, a PEC 308 de 2004, que institui a Polícia Penal, que tramita na Câmara dos Deputados, tem como objetivo preencher essa lacuna que foi deixada em aberto pelo legislador originário quando da Constituição Federal. E aí nós teríamos, a partir daí, um ciclo completo do sistema de segurança pública. E aí eu queria passar para essa parte aqui, o sistema prisional brasileiro, velhos problemas, velhos e novos problemas, porque tem alguns que vêm surgindo. Os velhos problemas não são resolvidos e, além disso, surgem novos problemas. Como velhos problemas, a superlotação, que é recorrente, motins, rebeliões, fugas e tentativas de fugas, carência elevada de pessoal e de equipamento de segurança, falta de profissionalização, uso político, amadorismo na gestão, péssimas condições de estrutura, das estruturas físicas e da alimentação. E aí, quando nós vimos esses problemas, por que estes problemas não são atacados e vencidos? Porque o Estado é que tem sido omisso, tem deixado realmente de cumprir o seu papel. Então, como o Estado vem se comportando diante dessa temática? Vem se comportando de forma omissa, virando as costas para o sistema e deixando os bravos servidores prisionais, utilizar aqui uma palavra, carregar nas costas com coragem e bravura esse sistema que ainda se encontra de pé. E o Sérgio Adorno, ele é muito enfático nisso, nessa questão dos problemas. E aqui, lá em 1996, ele já dizia que, ao longo das 4 últimas décadas, análises efetuadas mostram que a tônica das políticas públicas penais tem sido de promover a segregação e o isolamento dos sentenciados. Isso aí se agravou mais, foi de 96 para cá que o sistema prisional teve um crescimento de pessoas presas em torno de 600%. Na mesma velocidade do outro lado, a questão da criminalidade. E as prisões brasileiras, elas são esse verdadeiro afronta aos direitos humanos, mas não só dos presos, aos direitos dos servidores. Nós enfrentamos o sistema no seu dia a dia, mas nós temos verdadeiros heróis dentro desse sistema, com seus direitos sendo atacados, sem ser valorizados, sem condições adequadas de trabalho. Então, aqui, eu peço até desculpa por ter que mostrar algumas imagens, mas nós temos que retratar a realidade e depois dizer que não é a privatização que vai resolver isso. Que a questão da superlotação, das estruturas físicas, estão mostrando que são problemas recorrentes. A questão de rebeliões, armas que os presos conseguem tirar das estruturas que são frágeis para se armar, para se matarem, assassinatos a presos. E aí, dentro disso, nós temos a questão das estruturas de trabalho, as armas que normalmente nós utilizamos dentro do sistema, como presos perigosíssimos, escolta. Tem local que se usa até o estilingue, às vezes, porque não tem realmente uma arma decente. Isso é que é uma vergonha. O Estado tem que olhar para essas condições também dos trabalhadores. E aqui eu trouxe esses dados, aqui são os dados do DEPEN, e que esses dados mostram cabalmente
que o crescimento da população presa no país vem se dando de forma vertiginosa, que mesmo com o surgimento de novas vagas, não se consegue sequer estancar o déficit. Cresce a população presa e cresce o déficit ano após ano no sistema prisional. Nós saímos ali de 200 mil vagas para 348 mil vagas, quando nós saímos de pouco mais de 300 mil presos para mais de 600 mil, e foram dados de 2014. Então, nós temos um quadro extremamente grave. E aí vão surgindo novos problemas, facções, organizações criminosas encurralando o Estado, tomando de conta do sistema, assassinatos extremamente violentos entre presos. Aquele fato ali, a questão de Pedrinhas, que era terceirizado, que é uma característica da terceirização. Ali um agente penitenciário covardemente assassinado. Então, são fatos, são questões novas que vão surgindo. É a questão de agora recente, no ano passado aconteceu em Pedrinhas e agora recente no Pernambuco, da ousadia das facções e organizações criminosas invadindo, quebrando o muro de unidade prisional, porque falta que o Estado dê mais segurança aos seus próprios servidores que laboram no sistema. E aí tem a questão desse PLS aqui, que estabelece as normas gerais para a contratação de parceria público-privada, que, com todo respeito aos senadores que propuseram, este projeto não se aproveita em nada. Esse projeto, eu quero aqui acreditar nos senadores da República, homens grandiosos, que não vão permitir, eu quero acreditar, que não vão permitir que venha se aprovar um projeto dessa natureza. Eu espero, sinceramente, que esse projeto, nós estamos para o debate, mas que esse projeto seja realmente arquivado. Então, os argumentos da privatização, está lá na justificativa e também do projeto, fala nessa questão da ideia da administração pública gerencial, da questão da eficiência, da questão da corrupção, de acabar com... No setor público tem corrupção, tem nepotismo, tem abuso de poder. Eu estou no serviço público hoje. Eu fui gerente na iniciativa privada aos meus 20 anos de idade. O vilobaldo da iniciativa privada não é o vilobaldo do setor, não é diferente do vilobaldo do setor público, é o mesmo. Então, vamos discutir a eficiência, dando condições para que ele funcione de forma eficiente. Aqui, na verdade, se está criando um mecanismo de alimentar a corrupção, justamente o contrário do que está colocado ali, de se fazer indicações políticas para contratação, de se abusar do poder, de se ter falta de controle, inclusive de controle social nas unidades prisionais que seriam privatizadas. Então, o argumento é que o Estado mostrou-se incompetente. E por que nós não vamos discutir por que o Estado se mostrou incompetente? Por que nós não vamos discutir como deve, de fato, ocorrer uma gestão pública eficiente, fazendo com que o Estado cumpra seu papel? Então, eu cito aqui, inclusive, o relatório da Pastoral Carcerária, de 2014, visitando unidades prisionais privadas, e demonstra que tem praticamente os mesmos problemas das unidades prisionais que são estatais. E aí é interessante quando coloca, efetivamente, não há informações suficientes para realizar uma análise segura da efetividade da privatização no âmbito dos estados, a começar pela falta de transparência. Nós vamos ter uma situação de muito mais falta de controle do Estado, das empresas privadas, que tem a questão do outro risco, das organizações criminosas patrocinarem este processo e ter um controle ainda maior dessa violência sistêmica, dessa criminalidade sistêmica que nós temos nesse país, que com certeza se agravará se isso for concretizado. Então, nós temos alguns entraves, já foram falados aqui, eu vou só passar rapidamente, da questão alguns obstáculos à privatização, que é a questão da natureza ética, a questão de fazer com que se rompa o pacto, o contrato social. Nós temos uma liberdade individual que é natural, que é consagrada neste pacto, e a privatização rompe com isso. Então, esse princípio de que a única coação moralmente válida seria aquela imposta pelo Estado por meio da execução de penas ou outras sanções. Então, nós estaríamos rompendo com isso.
A questão jurídica, que já foi bem colocada aqui pelo doutor Eduardo, que também mostra que há uma quebra do monopólio estatal da violência do jus puniendi por parte do Estado, que tem esse poder e não pode delegar a terceiros. Então, nós estamos diante de um vício flagrante realmente de inconstitucionalidade. A questão da questão política, que além de possibilitar a questão de fomentar organizações criminosas patrocinando esse processo, poderia fazer com que nós tivéssemos uma quebra da ordem pública ainda mais elevada e da segurança social. Então, como exercer o controle social com unidades prisionais privatizadas? Então, se torna a situação ainda mais difícil de ser controlada. O senador falou aqui que nós precisamos apontar saídas. Aqui tem o Orçamento Geral da União de 2014 e nós temos a distribuição de dados. E, para nossa surpresa, não sei se alguém vai conseguir encontrar aí quanto por cento foi investido em segurança pública. Vossa Excelência tem mais um minuto. Um minuto? Vou tentar passar as imagens. Então, aqui mostra também esse processo. Aqui mostra o quanto recursos do FUNPEN estão parados, que poderiam ser investidos, bilhões que agora, inclusive, o STF definiu que deveria ser descontingenciado. Aqui eu queria trazer esse exemplo aqui de uma unidade prisional em São Raimundo Nonato, no Piauí, que é uma unidade prisional que tem apenas 22 vagas e não ultrapassa a sua quantidade de vagas. E ela está com mais de 4 anos, não tem uma fuga, não tem uma rebelião, não tem um motim, não entra um celular. E é porque não tem as condições mínimas adequadas para os agentes trabalharem, mas não ultrapassa a sua capacidade. Do outro lado, nós temos no Piauí uma casa de custódia que tem 336 vagas e tem 904 presos, que aí acaba se tendo um descontrole. Superlotação por si só já faz com que nós tenhamos esse problema. Então, algumas imagens aí dessa situação, e aqui só para finalizar, algumas propostas que, como ficou colocado, seria interessante que nós temos saídas. Então, ampliação de medidas e alternativas à pena privativa de liberdade, federalização de tipos criminais, processuais, penais, de execução penal, através de reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal e da LEP, inserção constitucional do sistema prisional no âmbito da segurança pública, por meio de aprovação da PEC 308, fortalecimento do papel do Estado no sistema de justiça criminal, adotando medidas para garantir a celeridade na tramitação processual, inclusão do sistema prisional no projeto de lei de criação do SUS, Sistema Único de Segurança Pública, elaboração e efetivação de um Programa Nacional de Segurança Pública que atenda aos princípios e diretrizes da CONSEG, que nós discutimos lá, a sociedade aprovou e parece que foi tocado fogo, padronização e valorização da carreira de servidores penitenciários, prisionais e profissionalização da gestão do sistema, definição de percentuais dos royalties do pré-sal para se investir em segurança pública e, por fim, o PLS, ao invés de solucionar, com certeza, ele agrava estes problemas e abre as portas para ampliar a escalada da criminalidade que vem sendo vivenciada neste país. E nós, enquanto FENASPEM, nós dissemos não à privatização e não ao PLS 513/2015.